Olá, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta manhã de quinta-feira. Inclusive, quem é que não tá perdido aí, né? Tá achando que é terça, tá todo mundo perdido. Quinta. Que tercinta. Olhei pra Indy, quinta. Quem não tá perdido aí, né, pessoal? Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Tá tudo certo. Quem aí não tá perdido nessa semana aqui, pós-carnaval, inclusive pedi pra Indy. Aliás, Indy, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Doug, bom dia, Mona. Tava pedindo pra Indy aí, a Indy, como é que foi de carnaval? Diz ela, tô me recuperando. Então, essa semana aqui é semana de recuperação, digamos assim, né? Isso me lembra da escola. Não, mas escola ainda não está no sistema de recuperação. Certo. Pessoal, então bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV. E já para começar, a gente vai falar sobre os nossos apoiadores, inclusive um dos nossos apoiadores que está aqui hoje sendo representado pela Indy, que é a Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade, somos singulares. A Clínica Magras, que fica na Rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata, na Rua do Sicredi, na Rua do Mercado Dia, logo abaixo do restaurante Dona Cândida. Clínica Magras, para você que quiser entrar em contato, 21 60 20, dá um pulinho lá, eu tenho certeza que as meninas vão receber vocês da melhor forma possível. Dá um pulinho lá, porque viver com saúde é viver muito bem. Clínica Magras, que já se encontra com mais de 400 unidades, você vê no vídeo que aparece mais de 350, mas já está com mais de 400 unidades em todo o Brasil e também fora, né, Indy? Também no exterior. E também... Enfim, para você que quiser dar um pulinho lá, você vai ser muito bem recebido. E quem é o nosso outro apoiador, Mona? Então temos um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Movie Art Cinemas aqui em Nova Prata, na rua ali, no nosso querido calçadão. Rua da Praia, conhecida. Rua da Praia. Isso aí, para você que quiser conferir todos os filmes em cartaz, inclusive hoje falaremos sobre eles, os novos filmes, as sessões, classificação de faixa etária e também os valores para os ingressos, é só acessar movieart.com.br e lá você consegue comprar inclusive o seu ingresso online, pessoal. Movie Art Cinemas, um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Exatamente, e hoje, como nós falamos anteriormente, nós contamos aqui com a presença da Indy, que é lá da Clínica Magras, para falar um pouquinho, Indy, sobre a avaliação, isso? Isso, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre os tratamentos que a gente faz lá na clínica e como que inicia, então, tudo isso, que é o primeiro contato que a gente tem com o cliente, a avaliação que a gente faz, né? Porque não é simplesmente chegar na clínica, né, e quero fazer tal tratamento. Não, a gente precisa avaliar, ver se a pessoa tem, né, indicação para aquele tratamento, se ela tem alguma contraindicação, né, até mesmo que a gente faz aí vários procedimentos, então tudo precisa ser bem avaliado para realmente a gente chegar no objetivo do cliente da melhor forma possível, né, da forma mais assertiva. Então, a gente sempre faz essa avaliação por primeiro, né? Seria o primeiro contato que o cliente tem lá na clínica, que é comigo, sou eu que faço as avaliações, sou eu que prescrevo, né, o tratamento para a cliente, dependendo do objetivo dela. Como é que funciona essa avaliação, Indy? O que é avaliado, como funciona, enfim, quais são os processos? Né? Exato, principalmente a importância dessa avaliação. Ela é muito importante porque a gente precisa conhecer realmente o cliente e o desejo dele, né? Às vezes a pessoa entra em contato comigo, Indy, eu quero só perder gordura localizada, né, na barriga. Aí você vem, faz uma avaliação e realmente descobre que não é só gordura localizada, você também tem ali um pouquinho de flacidez, você precisa emagrecer, né? Então tem vários fatores envolvidos que às vezes a própria pessoa não sabe, né? Por exemplo, entrou em contato comigo lá no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais ou por telefone, a gente agenda uma avaliação, uma consulta inicial, digamos assim, né? Nessa consulta, então, eu vou conversar com esse cliente, a gente vai decidir, né? Vai conversar juntas sobre realmente qual é o objetivo dela,
se é emagrecimento ou se é alguma outra questão estética, né? Celulite, flacidez, gordura localizada, que tudo isso a gente também trata. E depois a gente faz um exame de bioimpedância. O que é esse exame? Para o pessoal entender, é uma balança, né, que ela consegue mensurar a nossa composição corporal. Então, a pessoa vai, pesa, e eu já consigo ver como é que está o percentual de gordura dela, de massa muscular, qual que é o percentual de gordura visceral dela, que também é bem importante, e também a idade corporal, que é muito interessante esse parâmetro, que às vezes a nossa idade corporal não condiz com a nossa idade cronológica. Então, isso também eu consigo ver nessa avaliação. Às vezes a pessoa está lá com o percentual de gordura muito alto, tem gordura visceral, tem muito peso, né? E ela tem 35 anos cronológicos, digamos assim, que é a idade dela, mas o corpo dela já tem 60. Eita. Então, isso a gente consegue ver nessa avaliação, nessa primeira consulta, e é muito interessante, né? Às vezes a pessoa desconhece totalmente como que está a composição corporal dela, porque às vezes a gente se preocupa muito com o peso, né? O peso, na verdade, ele é só um número, gente. Tem muita coisa por trás disso. Então, para nós ali na clínica, importa muito conhecer essa composição, que às vezes a pessoa está dentro do peso ideal, né, de um IMC que é aceitável, mas a gente vai olhar a composição dela, ela está com o percentual de gordura extremamente alto. A gente tem um nível que é saudável, né, de percentual de gordura, que para homem e mulher é diferente, mas às vezes a pessoa está num peso legal e ela vai, faz o exame e descobre que está com 50% de percentual de gordura, que é metade do peso dela. Ou seja, não é só a questão do peso estar ok, e sim a muita composição coisa. do corpo, é massa muscular, é gordura, enfim, é tudo isso que tem que ser levado em conta, né? A composição corporal é mais importante do que o peso. E é essa balança também que fala sobre a energia gasta durante o dia, uma coisa assim? O número de calorias que seria Isso. necessário também dá esse parâmetro. Uma vez eu fiz essa avaliação. E aí, o que acontece? Tu sabe, por exemplo, meu corpo gasta 1.300 calorias por dia. Então, ou eu ingiro menos, ou eu começo a fazer exercício para meu organismo para gastar mais. Na verdade, ela dá ali a taxa metabólica basal, né? Que seria o gasto que o teu corpo tem durante o dia, enfim, para se manter vivo. Né? Qualquer outra atividade que você fizer a mais, aí você tem um gasto calórico maior. Então, na questão do emagrecimento, também é interessante saber, porque você pode comparar, né, mais ou menos quantas calorias aí você está ingerindo. Por dia, né? Com o que seria a tua taxa metabólica basal. E também não é só aquela questão de, vamos gastar mais energia do que nós consumimos. Calma aí, não é bem assim Tem só... uma base diária, né? Eu lembro que na escola eu fui conversar com uma Nutri, que é alguma coisa com 2.000 calorias diárias, que é uma base do corpo, não sei direito. Seria uma média, porque na verdade é muito relativo de indivíduo para indivíduo. Para homens é muito mais, para mulheres é um pouco menos, né? Até em virtude da composição corporal. A mulher tem menos massa muscular, um pouco mais de gordura, e o homem é o contrário. Isso é normal. Então, o organismo do homem, ele acaba gastando muito mais calorias, porque a composição corporal dele tem mais massa muscular. E o músculo a gente sabe que gasta mais energia. Inclusive, até é bom nós comentarmos com o pessoal que está em casa que a Clínica Magras não é só para mulheres. Exato. É para homens também. É como a Indy estava falando aqui, que a avaliação é feita para mulheres, para homens. Enfim, a Clínica Magras é para ambos os sexos, né? É para ambos os sexos, sim. A gente atende homens, mulheres, a gente atende casais, que também é muito legal. Um incentiva o outro. E a avaliação também, a gente faz, né? Às vezes o homem, ele está mais focado em reduzir gordura corporal mesmo para definição. A gente tem clientes de emagrecimento e também tem clientes que querem reduzir só a gordura localizada. Tem um trabalho muscular já, mas tô com aquela gordurinha localizada, que é aquela que não sai por nada, né, gente? Então a gente entra aí com os procedimentos estéticos nos homens também. E quais são esses procedimentos? Então, depende do tratamento, né? Ali na clínica a gente tem vários tipos de tratamentos. A gente falou muito até agora sobre o de emagrecimento, né? Que é o nosso principal, digamos assim, o carro-chefe.
E a gente falou muito também sobre a questão da alimentação, de como é que funciona lá na clínica, a questão do acompanhamento nutricional. Mas é importante o pessoal saber que não é só o acompanhamento nutricional que a gente faz. Então, no tratamento de emagrecimento, a gente também tem os procedimentos estéticos que ajudam aí a, enfim, todo o processo de emagrecimento, em reduzir bastante gordura corporal. Isso ajuda muito, porque o resultado acaba sendo muito mais eficaz, né, e mais rápido também. Então, por exemplo, no emagrecimento são 2 procedimentos estéticos que a gente faz normalmente, né? Isso também vai depender da avaliação, porque algumas pessoas podem fazer um tipo de procedimento, outras não, né? Então, a gente tem outros. Mas os principais são a termolipo, que é uma manta térmica, né? Que a pessoa fica em aquecimento em até 60 graus, com um cosmético no corpo dela, ativador, né? E depois, quando ela sai da manta, a gente também passa outro cosmético, que daí é para resfriar. Esse cosmético, com essa troca... Importante, inclusive, falar para as pessoas que foi uma questão que até a Laura tinha comentado, que essa manta ela vai envolver o corpo da pessoa, né? Sim, porque, a pessoa fica toda em aquecimento. De repente vai ter gente aí que vai dizer, não, vou ser inserido num tubo lá e vai ficar toda a minha cabeça, tudo... Não é bem assim. Pescoço para baixo. E é algo extremamente confiável, extremamente correto. Né? Feito por profissionais que sabem o que estão fazendo. Sim, é tudo muito seguro, né? Até a avaliação também serve para isso, para qualquer coisa que a pessoa tenha que não possa fazer o procedimento, a gente já sabe, né? Mas os procedimentos lá na clínica são feitos pelas nossas biomédicas, pela nossa esteticista, então é tudo muito seguro, muito tranquilo, né? E esse procedimento, a função dele é exatamente ativar o metabolismo da pessoa, né? Às vezes só o que a gente precisa para emagrecer é de um estímulo diferente. Às vezes o nosso corpo está ali estagnado, né? Paradinho. A gente pode até não comer muito, mas ver que está engordando, que não consegue mais emagrecer. Então, é interessante os procedimentos que a gente faz por essa questão também de dar uma ativada aí no metabolismo, de ajudar na questão toda, né, do emagrecimento. A termo também, ela serve bastante para diminuir retenção de líquidos, enfim, né, faz um trabalho corporal completo de emagrecimento, redução de medidas, tudo. Na primeira sessão você já consegue ver diferença. Que bacana, inclusive isso é importante para pessoas que têm aquela ansiedade, né? De que as coisas... ver logo o resultado. Então isso já sai daí, traz... já vai se medir, pronto. Já traz resultado, muitas vezes é bom até para que a pessoa continue fazendo isso, né? Claro, é motivador, né? Mas, lembrando a você de casa que não é todo mundo que pode fazer, é por isso que existe uma avaliação, que é isso que nós estamos comentando aqui, porque não adianta chegar lá numa clínica qualquer, digamos assim, e sair fazendo qualquer coisa. Não, peraí. Vamos reduzir medidas, mas vamos reduzir com saúde. Não adianta, como nós falávamos, inclusive, no programa anterior também, sobre dietas mirabolantes, dietas de outras pessoas. Não, peraí, faça com saúde para que você continue, para que você tenha saúde. E a Clínica Magras, pelo que eu vi, ela se preocupa muito com isso, Sim. com a saúde da pessoa. A gente se preocupa muito com a saúde, e inclusive a avaliação ela é importantíssima, porque a gente se preocupa também com o resultado do cliente. Às vezes, um procedimento, ele não vai ser o mais efetivo para aquela pessoa. Então, justamente por isso que a gente avalia, né, e prescreve para ela exatamente o procedimento que vai ser o melhor para ela, que vai trazer mais resultado para ela dentro, né, das questões dela que a gente viu na avaliação, se ela pode fazer aquele procedimento ou não, se ela tem alguma contraindicação. Então, é muito importante, né? Não é sair fazendo qualquer procedimento em qualquer pessoa. A gente se preocupa muito com a questão da saúde dela também e do bem-estar. Até para que não tenha efeitos colaterais, não traga mais problemas do que a pessoa já tem, né? Exatamente. Não que os procedimentos tragam, né, algum problema, algum efeito colateral, enfim, mas é por segurança mesmo e efetividade. Então, a gente sempre analisa qual será o melhor procedimento para aquela pessoa. É que a gente sempre fala, né, na verdade, sempre que a gente recebe alguém que fale sobre a saúde em si,
independente de qual for. Por exemplo, a gente recebeu a Gláucia falando sobre o abdominal hipopressivo, que é uma das técnicas que ela utiliza agora. Também é de pessoa para pessoa, varia muito do esforço que a pessoa vai fazer. Então, é o que a gente vem falando há muito tempo. Cada pessoa tem seu corpo, cada pessoa tem um organismo, então é importante que você faça a sua avaliação para ter certeza do que tu precisa, do que tu não tem, do que tu tem a mais, do que tem de sobra, né, Doguinho? Exatamente. Inclusive, nós falávamos sobre manta, isso, térmica. Isso. E quais outros também nós temos para redução de medidas, isso? Isso. No tratamento de emagrecimento, a gente também faz o Anidro X. O Anidro X, ele é um procedimento um pouquinho mais invasivo, tá, pessoal? Ele é usado exatamente para aquela gordurinha mais localizada e também para o processo de emagrecimento de uma forma geral. Como é que é feito o anidro, né? Então, como eu falei, ele é um pouquinho mais invasivo. São as nossas biomédicas que fazem somente elas, inclusive, né? Ressaltando que tudo é feito por profissionais, pessoal. Exato. Profissionais da área. Inclusive, esse procedimento não é qualquer profissional que pode aplicar. Então, precisa ter muito cuidado quem, né, estiver pensando em fazer um procedimento estético, tem que ter cuidado com isso. É um procedimento que a pessoa precisa ser formada e capacitada na área. Tá? Então, normalmente biomédicos que podem fazer, biomédicos estetas, né? Aqui na clínica são as nossas biomédicas que fazem. E é um procedimento em que a gente aplica, né, onde a pessoa tem mais gordurinha, enfim, no abdômen, nos braços, nas pernas, onde ela quer eliminar mais gordura, a gente aplica um gás carbônico medicinal através de uma agulhinha de insulina. Né? Então, qual que é a função desse gás, né? Mais resumidamente para as pessoas entenderem. O gás, ele vai agir naquela gordura, né? Rompendo essas células de gordura, digamos assim. E a gente consegue eliminar essa gordurinha, essas células de gordura de uma forma mais eficaz. Tá? Essa gordura, ela não sai na urina, não sai né, não evapora, enfim. Ela é utilizada pelo teu corpo como energia. E a gente precisa dar condições para isso. Esse procedimento também é muito conhecido como carboxiterapia. Ele é bastante utilizado na medicina, na fisioterapia e na estética também. E aqui na clínica a gente usa para a questão de gordura localizada. Ele é um procedimento que é usado também para estrias, para flacidez também, porque o anidro, além da gente tratar gordura com ele, ele também já trata flacidez. Então, ao mesmo tempo que a gente vai reduzindo medidas, já vai cuidando, já vai tratando a pele da pessoa. Já mata 2 coelhos com uma cajadada só. 2 coelhos. E aí, toda aquela função que pode acontecer no processo de emagrecimento de flacidez, né, de ficar com pele sobrando, isso não acontece. Que a gente já trata essa questão estética também. Então, o resultado final, ele fica muito bonito, digamos, sim, esteticamente falando também. Além de ser bom para a saúde, né? Então, o tratamento de emagrecimento, ele é essas 3 coisas juntas, digamos assim, o acompanhamento da a termolipo e o anidro X. Ou seja, tudo trabalhando em conjunto para o resultado ser o melhor satisfatório. O resultado vem pela combinação desses 3 procedimentos. Tem muita gente que acha que não, eu vou lá fazer um procedimento e pronto. E sair magrinha. Falando também... Em todos os programas, na verdade, a gente fala sobre os produtos que Magras oferece, né? Exatamente, olha aqui, ó, Hoje pessoal. A gente tem os pães. Como é que funciona esse pão? Ai, meu Deus, pão de frango, olha que delícia. Ele vai dentro do forno e tal, é isso? Sim, eles são congelados, né? E aí até, se abrir o pão, você vai ver que ele é dividido em 3 partes. Até mesmo para você retirar uma parte que você vai consumir e a outra deixar congeladinho. Então, você tira um pedacinho, né, que você vai comer e coloca ou no forno ou no micro-ondas também. Tem todas as instruções da embalagem. Pão doce com 0 açúcar, hein? É doce e com 0 açúcar. E esse aqui é pão de frango gourmet e esse aqui é pão proteico. E, gente, eles são maravilhosos. Esse pão de frango é uma novidade. A Magra a gente não tinha, ele veio esse ano. É muito bom.
O pão doce também é maravilhoso. O pão proteico, ele é um pão branco, daí com composição mais proteica mesmo, de mais proteínas. Porque é o que a gente diz, né? Cada um tem a sua necessidade o seu corpo necessita de algo, né? Então, se procura alguma coisa com mais proteína e tal. E é como a gente vem falando há vários programas. Tem como se alimentar com coisas gostosas, com certeza, mas sendo um produto bom, né, Indy? De qualidade. Não é aquela questão de... É isso, a Magras tem chocolate, pessoal. Uma delícia. Vocês provaram, né? Exato, não precisa deixar de comer o chocolate, mas é aquela questão de comer um alimento com mais qualidade. Não precisa deixar de comer pão. Ó, um pão doce, 0 açúcar. Pão de frango, isso? Gourmet? Pão de frango. Não precisa deixar de comer as questões, porque isso vai se tornar muito mais difícil para você se você cortar. Não, eu não posso mais comer pão. Não, peraí. Pode comer, mas coma com qualidade. E a Clínica Magras vem exatamente para isso. Para não cortar as coisas de uma hora para outra, fazendo com que a pessoa sofra com aquele procedimento e de repente pare de fazer. Não. Trazendo comida saudável para que a pessoa consiga manter aquilo, né? É como a gente falou nos outros programas, né? Ninguém vive de dieta, né, gente? Exato. Não adianta você fazer uma dieta maluca, até às vezes, por um período de tempo que você até vai ter resultado, mas não vai conseguir manter isso depois. O nosso corpo sofre com isso, com esse efeito sanfona que a gente chama, né? De engordar, emagrecer. Você acaba levando o teu percentual de gordura até lá para cima, por N motivos, né, que acontecem no teu corpo quando você faz uma dieta muito restritiva, né? Então, a nossa proposta é realmente que a pessoa tenha essa reeducação, sem precisar deixar de comer, né, e comer coisas gostosas, inclusive, e mesmo assim conseguir emagrecer, conseguir chegar no seu objetivo. Então, a gente tem toda a linha de alimentos que também ajudam, né, em todo o processo, que a pessoa pode estar consumindo, ela pode estar consumindo as pessoas da família dela, todo mundo pode. E também, né, no processo aí de emagrecimento, no nosso tratamento, a gente tem centenas de receitas. Receitas que a pessoa pode fazer, são fáceis, são simples e tudo com ingredientes bons, saudáveis e que tu não vai sentir falta, sentir vontade de comer nada, porque tem receitas doces, tem salgadas, né? Tem de tudo. E receitas muito boas. Ou seja, não tem motivo para não procurar as meninas lá na Clínica Magras. Procure porque emagrecimento saudável, a saúde em primeiro lugar. Isso então, mesmo. Emagrecer com saúde eu acho que é indispensável. Indy, é fundamental. Com certeza. Indy, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso bloco. E gostaria que você fizesse novamente o convite para que as pessoas estejam lá prestigiando o trabalho de vocês, porque é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho. Então, gostaria que você fizesse novamente o convite para as pessoas. Com certeza. Então, quem quiser nos encontrar, né, nós estamos na Rua Flores da Cunha, número 564. É bem no centro de Nova Prata, né? Fica na rua exatamente ali do Supermercado Dia, do Banco Sicredi, um pouquinho abaixo do restaurante Dona Cândida. E quem quiser nos acompanhar lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente está sempre postando coisas legais lá sobre a clínica, sobre os resultados que a gente tem e sobre os alimentos também, e toda a rotina da clínica, enfim. E quem quiser entrar em contato para agendar, né, a sua consulta, a sua avaliação, é pelo 21 21 60 20, ou até mesmo lá no Face, no Instagram, pode me chamar lá que eu mesmo vou responder. Ou seja, não tem motivos para não comparecer lá na Clínica Magras e fazer uma avaliação. Nem que seja só para comprar um chocolatinho. Não, exato, e aí vai conversando com as meninas, vai chegar a um resultado bem bacana. Indy, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pessoal, na sequência a gente volta falando um pouquinho sobre qual é a importância de se falar uma segunda, uma terceira, uma quarta língua, enfim, de falar outro idioma que não seja o português, isso que, no meu ponto de vista, é extremamente importante, principalmente no mundo globalizado que a gente vive. Então fica ligadinho aí, na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios.
Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una, live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Muito bem, pessoal, a gente falou com a Índia da Clínica Magras e agora a gente fala sobre a importância de ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, várias outras línguas, vários outros idiomas, exatamente. Agora a gente fala com Iliane, ela que é Diri da UNA, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada. E ao nosso programa. Obrigada, agradeço a oportunidade também. Imagina. Não sei se posso te chamar de... Claro, deve. Qual é a importância de ter esse segundo idioma, esse terceiro idioma para a vida de uma pessoa? Olha, é o que todo mundo diz e todo mundo sabe. O mercado está exigindo, o mundo globalizado cada vez mais. Essa facilidade das pessoas se locomoverem hoje faz com que todo mundo esteja presente em todos os lugares, várias nacionalidades. Isso é muito importante. Mas eu iria além disso. Isso é o básico, é que todo mundo sabe. Mas o que é mais importante é os benefícios que o estudo de uma língua estrangeira traz para o ser humano. Por exemplo, os benefícios neuropsicológicos, isso pouca gente sabe. Então, o aluno entra, o estudante vai, aprende uma língua e ele não sabe o que está aprendendo junto, ele não sai só apenas falando uma língua, ele sai com uma carga de outras coisas que normalmente só se dá conta depois. Exatamente. Que seria assim, uma visão de mundo diferente. Quem estuda em idioma acaba tendo uma visão, começa a ver o mundo com outros olhos. Tem estudos que indicam também que
O Alzheimer. O Alzheimer, ele retarda em 5 anos até o desenvolvimento dessa doença. Olha E só. o envelhecimento do cérebro também e outras coisas mais. A atenção também fica mais... quem tem problema de déficit de atenção, o estudo de uma língua, vários estudos constataram que facilita também, que ajuda nessa patologia também. E uma série de outros fatores, de outros benefícios, sim. Eu diria que hoje em dia uma segunda língua é praticamente indispensável, né? É verdade, o mercado está exigindo isso. Eu costumo dizer que, antigamente, o que acontecia? As pessoas diziam que era um diferencial, ter uma segunda língua era um diferencial. Hoje é uma obrigação, hoje o mercado exige. Nós conhecemos várias pessoas que vêm até nós e dizem que perderam oportunidades de trabalho por não ter uma segunda língua. Normalmente é o inglês, mas não é só o inglês. Nós temos a segunda língua comercial mais falada no mundo, que é o espanhol, e outras mais também. Então, nós vemos esses casos de pessoas procurando, perdi uma oportunidade, deixei de participar de um curso no exterior, deixei de conseguir tal vaga. Então, é indispensável hoje, sim. E falando em curso no exterior, muitas pessoas falam sobre a questão de ir para um outro país, sair do Brasil, ir para um outro país, por exemplo, vou para os Estados Unidos. E lá eu me obrigo a aprender. Isso realmente funciona ou é interessante tu já ir com alguma bagagem daqui para lá? Eu diria que tenho quase certeza que é importante ir com uma bagagem para lá. Porque é possível ir e aprender o idioma lá, mas vai ser um idioma falado, língua falada. Certo. E indo com uma base daqui, tem toda a parte gramatical. Estrutural. Então, tem que ir com uma base, pelo menos o elementar da língua, para se apresentar, para iniciar a conversa, para entender um pouquinho. E então é importante, sim, é importante aprender aqui para depois ir lá. Eu acho que até principalmente em setores de imigração e tal, chegar nesses setores, desses locais sem conseguir se comunicar, eu acho que deve ser pontos negativos para poder entrar no país. Responder não quando tem que ser sim ou vice-versa pode ser um problema. Exatamente. Então é importante pelo menos entender o básico, conseguir se virar. E a gente fala muito também na questão de realmente buscar esse aprendizado, por causa que tu nunca sabe quando tem essa oportunidade. Pode ser que hoje tu estejas bem, não tem essa necessidade de estar falando um inglês, um espanhol, um polonês ou qualquer outra língua. Mas poderá surgir. Exatamente. Daqui a pouco surge uma oportunidade e aí faz como? As pessoas preparadas terão vantagens. Exatamente. Como que funcionam os cursos da UNA? Olha, nós trabalhamos com inglês, oferecemos inglês, espanhol, alemão, polonês e francês. Então, nós temos a maior procura é sempre em inglês, em função de ser a primeira língua comercial no mundo, a mais falada no mundo. Temos 51 milhões de pessoas que falam essa língua. E temos 53 países que possuem essa língua como língua oficial. Nós temos o espanhol, que é a segunda língua comercial também, que muita gente pensa que não é tão importante porque nós entendemos o espanhol. Nós entendemos até certo ponto. Exato. É uma língua que nós deveríamos saber por fazermos parte da América Latina. Exatamente. Temos nossos vizinhos aqui. A gente até entende. Mas não é tudo, nós temos detalhes que precisamos aprender. Então, nós teríamos que saber muito bem aqui nessa região. Exato. E nós vemos no exterior, inclusive, que o espanhol é muito buscado, muito valorizado. É o inglês e o espanhol logo em seguida. Aí nós temos as línguas, temos o francês e temos o alemão, que entram como línguas culturais. Lindas, as pessoas procuram essas línguas mais por paixão, por conhecimento, por viagens, são diversos os objetivos, mas nós oferecemos essas línguas, sim. Que ótimo. E tu falaste bem, essa questão de querer saber o espanhol, por exemplo, o italiano e o espanhol, eles são parecidos na forma de ouvir. Claro, são bem diferentes, mas muitas coisas eu me confundo do italiano e do espanhol. São duas línguas latinas. Nós temos 5 línguas latinas. Temos o português, o espanhol, o romeno,
o francês e o português. Então, essas línguas têm a mesma origem. E elas são parecidas na sua estrutura, mas diferentes. Claro que nós tem as particularidades de cada língua que nós temos que aprender, que temos que desenvolver, com certeza. Exatamente. Então, a semelhança delas é por causa da origem latina. Olha só. E uma coisa que é interessante... Desculpa, Douglas, eu sei que eu tô falando que nem uma metralhadora. Vai lá que tu domina o assunto. Uma coisa que seria interessante ressaltar é que o português, que é a língua mais difícil de se aprender, a gente já sabe. Já sabe. A gente já consegue se comunicar, né? Exatamente. Então, eu acho que aprender um inglês, aprender um espanhol se torna mais fácil, digamos assim, por tu já saber o português, não tem que aprender o português. Quando eu fui para a Argentina, o pessoal não entendia o português. Realmente, eles não entendem o português. E a gente passou por uma escola que eles estavam ensinando o português. Meu chapéu. Se eu tivesse que aprender o português, eu não sei. É muito difícil, é uma língua muito difícil. Sabe que nós temos alunos que estudam italiano, espanhol e inglês. Todos dizem, e a gente sabe, eu também sou estudante de inglês, sou professora de italiano, mas sou estudante de inglês. A estrutura gramatical do inglês é muito mais fácil. Muito mais fácil que qualquer língua latina. Certeza. Muito mais fácil que o italiano, muito mais fácil que o português, muito mais fácil que qualquer... Porque é muito cheio de detalhes e exceções, essas línguas de origem latina. Elas são muito difíceis mesmo. Para um estrangeiro aprender português realmente é muito difícil. É muito difícil. Aprende, claro. E muito importante o ponto que você colocou. No momento em que a gente estuda, voltando àqueles benefícios neuropsicológicos, certo. No momento que a gente estuda uma língua estrangeira, seja ela qual for, nós vamos desenvolver a nossa língua mãe. Porque o fato de eu ter que pensar na gramática, nas regras da outra língua, faz com que a gente inconscientemente compare com a nossa língua, com o português. Então, normalmente, pessoas que sabem outra língua, elas falam perfeitamente a língua portuguesa, ou falam muito bem, desenvolvem muito bem. Então, tem esse benefício também. Eu lembro que, quando eu fazia o curso de inglês, o meu problema era querer fazer a frase na mesma sequência do português. Ah, não. E eu acho que esse é o problema de várias pessoas, inclusive. Mas aí a gente aprende. A gente tem que pensar na língua que está falando ou estudando. E outra coisa, quando a gente viaja, vai para fora, vai para o país, a língua desse país faz com que a gente tenha uma liberdade enorme. Não depender do guia, não depender de outras pessoas e poder entender. A língua faz com que a gente entenda a alma do povo. É muito rico, é muito enriquecedor, é muito grande tudo isso. Com certeza. Então, é muito mais do que simplesmente falar outra língua, é entender o mundo. E tu, Doug? Fala quantas línguas? Eu falo pouca coisa do talhão, como estava dizendo ontem com Marosti. Sim. E arranho bem pouquinho em inglês, mas bem arranhadinho. Isso é o começo, isso é apenas o início. Não, com certeza deveria... Eu particularmente vejo muita necessidade em ter uma segunda língua. Eu trabalhando e formado na área de TI, vejo como o inglês sendo uma necessidade. Até porque a TI, eu acho que tem os termos técnicos todos em inglês, né? Não, e vários manuais, várias coisas que só são disponibilizados em inglês. Então, realmente, eu vejo muito a necessidade e vejo que hoje em dia, cada vez mais, se necessita a comunicação com outras pessoas em inglês. É verdade, sim, cada vez mais importante, cada vez mais conversação, né? A conversação, isso é muito importante, com certeza, para qualquer área da vida hoje. E não só para o inglês, né? Não só para todas as línguas. Exato. Eliane, existe uma maneira mais fácil de se aprender uma língua nova? Olha, existem dicas assim que tu pode dizer pro pessoal, pessoal, sigam essas dicas aqui. Porque eu vou falar de mim. Planta uma bananeira e começa Não, eu vou falar de mim. O que acontece comigo? Para mim é muito mais fácil eu aprender se eu tô falando, se eu tô praticando.
Então é mais prático do que teórico. Exatamente. Eu não sei, isso é para todo mundo? Não. É para todo mundo. Na verdade, eu diria que 10 minutos por dia seriam suficientes. Ou seja, não é algo exorbitante. Não. Na verdade, assim, o curso, aquela hora, aquelas 2 horas semanais para fazer aula, para participar, para aprender, são muito importantes, são indispensáveis. É importante ter o material, o livro, porque ele foi estudado, ele tem toda a sequência para aprender. É necessário o professor, a cobrança, o compromisso. Mas, quando você me fez a pergunta, eu pensei na palavra em inglês enjoy. Enjoy quer dizer aproveitar. Qual é o grande segredo disso tudo? Que o aluno, que o estudante goste de estudar essa língua, ele sinta prazer em estudar. Então, nós temos vários fatores. O que pode facilitar? Música. Quem gosta de música, nós temos N músicas. Nós temos, assim, nós temos filmes, nós temos séries. Hoje, com a internet, nós temos possibilidade de todo dia ter contato por 10 minutos. Digamos assim, é uma coisa que eu tento fazer muito, é ouvir as músicas em inglês e tentar... Exato. Tentar na minha cabeça... achar já o significado. Só com que, claro, tem muitas músicas que a gente vê que tem alguns sotaques, algumas gírias, mas tudo que eu tento absorver das músicas, eu tento puxar. Só que, é claro, sozinho não é fácil. Por isso que eu disse, importante é ter um professor, é ter aquele compromisso semanal que é o que vai puxar. O restante parte da pessoa, do interesse, mas tem que ser prazeroso. Cada um vai ter. Eu gosto de séries, você pode gostar de música, uma outra pessoa pode gostar de conversar com o professor, depende. Então, o importante é que seja prazeroso. E tu dirias que viajar para um outro país com amigos brasileiros, isso aconteceu já comigo, inclusive, nessa mesma viagem, que a gente tinha a opção de ficar com o nosso grupo, que eram 60 pessoas ou 90, não me lembro direito, brasileiros, que falavam português. Mas nós éramos em 4 amigos que a gente decidiu não. A gente não quer ficar com esse grupo, a gente quer aproveitar. Não só aproveitar, mas também ter contato com outras pessoas que não falam o português. Essa é uma dica que tu diria de sair do país e não ficar falando só com brasileiros? Certo. Não tem sentido, eu não vejo sentido. Nas escolas no exterior que a gente faz nossos intercâmbios, eles exigem normalmente, é uma exigência das escolas que não se fale o português. Não importa se estamos em colegas. Na escola, não, a gente não deve falar. Isso costuma ser um ponto negativo viajar em grupo, porque a gente acaba falando português, mas o conselho é não falar. Ou falar o mínimo possível para aproveitar o idioma estudado. Olha que interessante. E eu esqueci de colocar antes que aprendendo uma língua a gente aprende a história. Então, para os amantes de história, estudar língua é uma forma de entender o mundo, de conhecer todo, por exemplo, pouca gente sabe que os dias da semana em inglês, eles são originários da mitologia nórdica. Ah, é? Por exemplo, Thor, Deus Thor, Thursday, Friday, vem da Frida, e assim vai, da Frida, no caso em inglês, né? Então, nós temos, é muito enriquecedor. Olha só que interessante. Estudar línguas. Não, exato, não é só a questão de aprender a língua, mas sim saber que tem coisas por trás. Exatamente. Por exemplo, você falou do italiano antes. Exato. As pessoas confundem bastante o italiano com a língua falada na nossa região. O dialeto, né? O dialeto vêneto é um dos 20 dialetos 20 e poucos dialetos que existem na Itália. E é um dialeto que foi misturando com o português com os anos. Então, por isso que surgiu o italiano, que não é nem o vêneto e nem o português. É uma nova língua, certo? Que tem seu valor cultural, com certeza. Mas o italiano que a gente ensina na escola, o italiano gramatical, aquele falado de norte a sul da Itália, é o italiano gramatical, falando em história, que vem do dialeto fiorentino na época da unificação, por causa do Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia. Então, tem toda uma história por trás da língua, tem todo
um porquê de existir toda uma diferença com os vários dialetos da Itália. Então, tem muito mais além de falar. E é aquela questão, muita gente diz que fala italiano. Não fala Não, italiano. não. Fala italiano. E aí? Exatamente. Olha lá. E com esse italiano lá na Itália pode se comunicar mais ou menos no Vêneto, na região do Vêneto, se for usando o nosso dialeto. Em outras regiões pode até ser entendido pelos gestos, por algumas palavras que fecham, mas não é a língua italiana, não, porque cada dialeto é diferente. Uma região é diferente da outra. Uma região não entende o dialeto do outro, ou entende por aqueles motivos que eu disse. Certo. Gestos ou algumas palavras. Agora, se falar o italiano gramatical, ele será entendido de norte a sul. É a língua falada nas escolas, no trabalho, na televisão, enfim, é a língua oficial do país. Correto. Eu fico pensando... tem comentários? Tem vários comentários. Então vai lá. Vou comentar aqui a Kátia Maldaner, nossa Beijo, querida Kátia. que está aqui sempre. Querida Eliane, mulher exemplar, admiro muito. Beijão a todos vocês. Beijo, Kátia. Muito obrigado pela beijo, sua audiência. Audiência seria só por ouvir, mas enfim, por estar nos assistindo. Eliane, uma grande educadora que eu tive o privilégio de conhecer e ser sua aluna, Almerita Nunes. Beijão, Almerita. A Adoro. Vânia Maria Dallagnol, espanhol, professora Eliane, competência, carisma, comprometimento exemplar. Obrigada, Vânia. Beijão para você. O João Carlos Paludo, moro no Uruguai e é exatamente isso. Olha, obrigada, João. Obrigado, pessoal, por estar nos assistindo. Continue nos assistindo aqui, porque serão Exatamente. debatidos vários assuntos. Eliane, me diz uma coisa, por que tu acha que hoje em dia se tornou cada vez mais necessário falar uma língua a mais? Por que tu acha que isso tem globalização, tecnologias, enfim? Por que tu acha que isso está cada vez mais necessário? Globalização, claro, como você disse. Cada vez mais as pessoas estão se locomovendo, digamos, o mundo está virando uma coisa só. E eu tenho a impressão que isso vai acontecer cada vez mais. Mas eu insisto no fator neuropsicológico. O desenvolvimento humano das pessoas que aprendem um idioma, ou mais que um idioma, é muito grande. A gente nota isso com os alunos que iniciam e que continuam, e a diferença de quando iniciarem e quando concluírem o desenvolvimento humano. Por exemplo, se eu fosse estudar japonês, eu não estudo, não sei o japonês, mas eu sei que o japonês, ele tem um nome de cor para cada tonalidade. Digamos, tem uma cor, tem várias tonalidades. Caramba. Cada tonalidade tem um nome. No momento que eu estudo japonês e eu vou aprender cada tonalidade, eu vou ver as cores de maneira diferente. Com certeza. E isso funciona em todos os outros aspectos. Eu vou aprender o francês, vou aprender o italiano, vou aprender o inglês. Eu vou começar a olhar o mundo dentro do que eu estou aprendendo, porque cada país, cada língua tem a sua história, a sua particularidade. Então, eu vou aprender e vou olhar o mundo dessa forma. Eu vou mudar, eu vou crescer como ser humano. Eu vou crescer em todas as formas. Então, eu insisto nisso. Não é só a língua que a gente aprende, é muito mais. Então, por isso que eu particularmente diria que é muito mais do que falar outra língua. É desenvolvimento. São vários outros fatores que vêm por trás. História, geografia, psicologia, um monte de coisa. E tu acha que as novas tecnologias, elas vêm para auxiliar ou vêm para atrapalhar um pouquinho? Auxiliar. Nossa, eu dou aula há 23, 24 anos, não sei ao certo. Quando eu comecei, eu trabalhava com caderno, livro, videocassete, com fita cassete. Nossa, era uma dificuldade. Hoje é tão bom, a gente encontra o que quer, na hora que quer, o material que quer, tem contato com pessoas de todo mundo em tempo real. Então, com certeza a tecnologia, a internet veio para nos ajudar, com certeza. Só que a gente vê também muitos cursos assim que... caça-níqueis, né? Exatamente Isso tem em isso. qualquer setor. Tem também no nosso setor, em qualquer um. Tem os aproveitadores. Mas a gente, por isso, mais um motivo. A gente estando preparado, estando nas mãos certas, nós vamos saber separar o que é bom do não tão bom. Exato. Então, é eu, por exemplo, sou uma pessoa que... esses cursos oferecidos na internet, EAD, tem muita gente que se dá muito bem. Eu sou uma pessoa muito perguntadora.
precisa do professor. Exato. Eu não consigo fazer uma aula à distância. Eu não tenho disciplina o suficiente para isso. Exato. Eu não consigo ter disciplina o compromisso, eu acho bem isso que a Mona falou. As dúvidas vão surgindo e aí tu não tem perguntar ninguém pra perguntar na hora. Não, até tu tem quando tem o suporte do professor e tudo mais. Mas aí a tua cabeça já passou daquilo, já tá em outro lugar e tu não solucionou aquilo, então tu tá... E a gente vai deixando para depois. Não, Exato. Agora não posso, fica para o outro momento. E esse momento não vai chegar nunca. Ao invés de ter um horário marcado, se tem um professor, se tem uma pessoa que eu posso contar, todo o tempo eu posso fazer contato, é outra coisa. Eu me policio. Exato. É muito importante. Eliane, eu vou te pedir um minutinho, nós vamos para um breve bloco de comerciais, inclusive o comercial da UNA, que o pessoal vai poder verificar. Mas antes de nós irmos para os nossos comerciais, eu gostaria de ler mais uns comentários aqui da Neia Rode. Querida amiga Eliane, admiro muito, sucesso, grande abraço de Neia. Beijão de Neia. A Almerita Dalmolin, com certeza eu vivi essa experiência. Na Itália, interagindo com italianos, eu me sentia italiana de forma que os italianos ficavam surpresos quando eu dizia ser brasileira. Olha, é verdade, isso acontece. Então, como brasileiro sabendo italiano. Exatamente. Pessoal, a gente vai para um breve bloco de comerciais. Gostaria que vocês continuassem interagindo aqui conosco. Mande suas perguntas, mandem suas sugestões. Tem o nosso WhatsApp que está aqui embaixo, tem as nossas lives no Facebook e no YouTube. Na sequência, a gente volta falando um pouquinho mais sobre a importância dos idiomas na nossa vida. Fica ligadinho aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano.
Muito bem, pessoal. O intervalinho foi rápido e a gente volta para continuar falando sobre esse assunto que é muito importante, que é a importância, né? É muito importante que é muito, importante. exatamente. De ter um outro idioma na nossa vida, não são umas como vários, né? Exato. Claro, com um idioma já vai te abrir muitas portas. Inclusive, era o que a gente falava agora há pouquinho, né? Com as novas tecnologias, com as possibilidades que você tem, fica até fácil de você ter acesso. Não é que fica fácil, fica extremamente fácil de você ter esse acesso a todas as informações e a profissionais de qualidade, como tem na escola da UNA, né? Sim, a gente preza muito por isso. Eliane, quais são as ferramentas que você acha que mais nos auxiliam a conseguir praticar mais uma segunda, uma terceira, uma quarta língua, que nos auxiliam a, enfim, que estejam aqui para nos auxiliar a aprender com mais facilidade, mais rapidamente? Eu sou bem tradicional, eu gosto do livro e do professor. Para começar, como base de tudo, como sequência no processo. Depois, aliado a isso, daí nós temos as tecnologias, nós temos a internet que nos ajuda com as músicas, nós temos as séries, os filmes, nós temos possibilidade hoje de interagir através de alguns aplicativos com professores no exterior, nós temos exercícios online, na escola mesmo nós temos um laboratório de informática para sempre que o professor decidir, a gente sai da sala de aula, vai trabalhar online. Então, hoje nós temos uma infinidade de coisas. Existem aplicativos também, né? Um tempo atrás eu baixei um aplicativo no celular que ajudava com o inglês e tal. Tem vários aplicativos, vários. Mas tem um deles que eu não lembro o nome agora, estou com medo de errar, mas é onde a gente interage com... Tem professores do exterior disponíveis. Quando a gente acessar, já entra um professor do país que a gente escolher falando com a gente, interagindo e falando, respondendo nossas questões. Tu vê que o intercâmbio é importante? É muito importante, tanto que nós trabalhamos pesado, forte nisso. A base, aquilo que eu falei antes, a base aqui, a gente dá uma boa base para o aluno, para ele chegar lá e se virar, entender, se apresentar e conseguir entender o que vai ser dito. E depois ele vai para lá para desenvolver o idioma. E acontece, e a gente vê resultados ótimos. Eu acho que é aquela questão, né, de aprender aqui, mas só colocar em prática quando realmente se está num país diferente, onde a gente precisa. Não, até dá para praticar aqui, mas o que acontece, a gente chega no outro país e vê, poxa, realmente o que eu aprendi está certo. Eles conseguem me entender. Olha ali. Nossa, eu acho que isso deve ser extremamente gratificante. Não tenho palavras para explicar o que é isso. É maravilhoso. Eu digo que assim, Eliane, uma das coisas que a gente fala até muito para os pais dos adolescentes, dos jovens, das crianças de hoje em dia. Um dos dinheiros mais bem gastos nessas crianças e adolescentes investimento. Estudar. Eu acho que isso ninguém nunca vai te tirar. Muitas vezes os pais pensam em dar um videogame, pensam em dar uma bicicleta, isso vai durar sei lá por quanto tempo. De repente o videogame logo ali na sequência tu vai ter que trocar porque já não serve mais. Porque isso muda muito rapidamente, né? Exato. Tem um novo ali que eu quero aquele, não quero mais esse. Meu Deus. Agora, o conhecimento, isso será levado pela vida inteira da pessoa. Então, acho que... Qual a tua opinião sobre isso? Nossa, o conhecimento, claro, a criança que começa a aprender desde cedo, ela vai crescer com estímulos, ela vai crescer vendo o mundo de outra forma, ela vai sempre, digamos, ela vai estar viciada no conhecimento, ela vai aprender cada vez mais. Mas eu gostaria de colocar uma outra questão. Com a idade, como é que a gente faz para preservar, para manter a juventude? Aprendendo. Então, se a criança aprender a aprender na infância, se os pais possibilitarem e estimularem isso, ela vai ser um adulto que aprende, ela vai ser um adulto mais adulto, vai passando a idade aprendendo e ela não vai ver o tempo passando, ela não vai se deixar abater pelas crises de terceira idade, pelas crises de passagem do tempo. Ela jamais vai envelhecer. Eu vejo que tinha uma dona de uma empresa aqui de Nova Prata, onde eu trabalhava, que ela já fala vários idiomas, ela tem 80 e poucos anos, e uma das coisas que ela pratica muito é essa pessoa com 80 e poucos anos usando iPad, usando iPhone. Que maravilha. E
tendo muitos jogos de raciocínio no tablet dela para que exatamente isso, ela exercite o cérebro, digamos assim. Tá aí o grande segredo. Então, é uma questão também então, bem importante, que não são só jovens e adolescentes. Lembra que eu falei no início que o estudo de uma língua, entre outras atividades, é uma das melhores atividades de estudar uma língua, ela retarda o envelhecimento do cérebro em até 5 anos em relação a quem não estuda. Então, sim, isso mantém a pessoa jovem. Comprovado. Comprovado através de estudos. A gente falava no intervalo a questão de... E agora a gente tocou nesse assunto também, a questão de ser entendido. Tava falando... Nossa, vamos lá, vários depoimentos da Mona Lisa aqui. Depoimento. Ótimo. Vamos entrar no quadro. Eu fazia o curso de inglês e danço há muito tempo no grupo Kalina da Braspol, aqui de Nova Prata, onde tem o Arthur, que começou a trazer a filha faz 1 ano e pouquinho, a Olivia. E tem a Gabi também, Gabi Golembieski, que também são professores da UNA. Sim. E a minha prima também, Jaque. Um beijo para todos vocês. Querida Jaque. Enfim, o Arthur, ele me ensinou a ouvir o inglês de uma forma diferente. No começo, eu não conseguia entender absolutamente nada. É normal. Do que ele falava. Até habituar o ouvido. Exato. Porque ele é polonês. E ele vem com um sotaque polonês muito forte dentro desse inglês que ele fala. Porque ou tu conversava com ele em polonês, ou tu conversava com ele em inglês. Português, tu tinha que ir falando... Agora, ele entende muito mais, porque ele tá fazendo aulas de português, né? Sim. Mas, ou era esses dois. E polonês... Eu não consigo. Não é que eu não consiga, mas quem sabe estudando mais um pouco. Claro. Mas é muito mais difícil. Mas tem um outro detalhe. Além dele ter um sotaque do polonês sobre o inglês dele é britânico. E nós temos muita gente aprendendo inglês americano, que é sempre inglês. Todos os dois são em inglês. O que muda é o sotaque, porque o inglês britânico, eu diria que é mais próximo à origem. Porque o inglês surgiu na Europa, o inglês europeu, certo? Então, por volta de 1600, 1700, ele foi trazido para a América, para os Estados Unidos, pelos imigrantes. Então, ele sofreu uma transformação com outras línguas, com outros povos e tal. E o inglês britânico, diria que é inglês de origem, não mais importante que o americano, os dois são importantes. Então, o Arthur, ele tem, além de ter o sotaque polonês, ele tem um sotaque britânico, o que dificulta um pouco mais para os aprendizes ou falantes do inglês americano. Exato. E eu tive muita dificuldade de entender ele no início. Mas é bem como a gente falava, a questão de treinar o teu ouvido. Eu fazia leitura labial com ele. Ele falava comigo, eu estava aqui, ó, olhando para a boca dele e eu dizia... Vai devagar, né? E agora eu entendo. Como é que tu dizia? More slow. Que eu acho que vai devagar. More slow, é verdade. A gente esteve esses dias na Inglaterra também e a gente fazia isso mesmo. Eu observava, ouvia e observava os lábios das pessoas. E funciona E agora bastante. eu entendo ele, olha ali. Que maravilha, né? Não tem prazer maior. Agora só falta eu conseguir retribuir 100% do que ele fala comigo. Vai conseguir. Tá aí a UNA. E é isso aí. Exatamente, muito vamos bom. fazer conversação. Tá aí a UNA para te ajudar em toda essa Com questão. Pra nos ajudar, né, amigo? A UNA ajuda, É que eu, com por certeza. enquanto, não tô falando com ninguém, mas eu vejo muito a necessidade. Hoje em dia, sim, não tem como viver nesse mundo. Não, mas depois que a gente pega o gosto e vê os benefícios que isso tudo traz, a gente não quer só aprender uma, quer 2, 3. Exatamente. Isso enriquece muito nossa vida. Era isso que eu ia comentar contigo. Há muito tempo atrás se via muito escolas ensinando apenas o inglês. Há muito tempo atrás a gente Mas via... tinha o espanhol também, inglês e espanhol, mas aí saiu, continuou só o inglês. Exato. Verdade. O porquê, enfim, eu acho que isso o porquê que nós temos novas línguas agora muito mais comuns do que no passado, onde a gente não via tanto o ensino dessas línguas. O porquê que tu acha que isso veio à tona?
Porque, assim, em função da globalização que nós falamos antes, em função do movimento, está todo mundo viajando para tudo que é lugar, a gente está tendo contato com outros povos, com outras culturas. E também no caso da UNA, quando nós começamos, nós pensamos, inglês, claro, ainda continua sendo o carro-chefe por causa do mercado de trabalho, mas há bastante procura em função da curiosidade, do nosso DNA aqui na região, bastante italiano, porque busca o italiano. Nós temos o francês, que é aquela paixão pela cultura, porque é uma língua altamente cultural. Então, são vários os fatores que levam as pessoas a buscarem outras línguas. Eu acho que principalmente essa questão como tu disse, o acesso a viagens tem sido muito mais facilitado do que um tempo atrás. Sim. Então nós estamos viajando muito mais. Verdade. As pessoas lá fora também estão viajando muito mais para o nosso país. Então, em contrapartida de que nós estamos indo para fora, professores também estão vindo para cá. Exatamente. De todas as origens, de todos os países, de todas as nacionalidades. Então, é importante que a gente esteja bem preparado. E ler também. Quem gosta de ler, não existe prazer maior do que ler um livro na língua que a gente está estudando e entender. Então, tem tudo isso. Tem uma série de coisas que faz com que seja... Exato. Nós temos mais um comentário aqui da Júlia Crestani. Parabéns, Iliane, minha professora de italiano. E uma das pessoas que despertou minha paixão pela língua italiana. Olha, que Iliane, bom, querida Júlia. Falando na questão de línguas, existe uma língua que vocês ensinam na UNA que você caracteriza como uma das mais difíceis? Ai, o polonês. Tu nunca tentou, né? Não. Tenta um dia. Eu já tentei, já fiz. Olha, eu não tentei estudar polonês, mas eu vejo o relato dos alunos que estudam. Nossa, ela é diferente, ela é uma língua... Estou falando isso baseado em relatos, não por experiência própria. Ela é uma língua que muda o modo de pensar. Ela muda a estrutura. Toda a estrutura dela. Nós temos que pensar diferente para poder entender. Então, mas com certeza tem os seus encantos, né? Você fala um pouco de polonês. Na verdade, como eu danço num grupo de danças polonesas, a gente teve algumas aulas de polonês, mas assim, ó... Bem arranhado. Bem arranhado. Mas a questão da fonética muda completamente. Muda tudo. Bom, tem L cortado, que tem som de U. É tudo assim. Meu Deus. Tem S com cedilha. E aí vai, sabe? Então, claro, vai muito da pessoa que quer aprender, mas realmente é bem complicadinho. É mais complicado que o alemão. Porque o alemão, quando eu escuto alguém falando alemão, parece que eles estão se xingando. Conheço pessoas que têm mais facilidade com o alemão do que o inglês. Aliás, elas são línguas muito parecidas, porque o inglês vem também do anglo-saxão, né, que é uma língua alemã. Então, nós temos bastante disso. Porque, eu escuto o pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos e de temas relacionados à Segunda Guerra. E na Segunda Guerra a gente vê muito alemão e polonês também, inclusive. Quando eu escuto o alemão, parece que o pessoal está lá se xingando, que é o Mas é uma língua mais dura, mais séria. Tem seus encantos, mas é uma língua mais... O povo talvez seja um pouco mais rígido. Iliane, seguinte, eu sei várias línguas, né? Tô lá. Como é que eu consigo, no momento que eu tô falando, por exemplo, tô falando italiano, aí do nada sai um I am. Acontece. Mistura as duas coisas aí. Eu costumo mexer com meus alunos, eles fazem, tem alunos que fazem italiano e depois saem para aula de inglês ou para aula de polonês. E aí eles usam o italiano na língua. Eu adoro isso. Eu digo para eles, eu fico tão feliz. Levo o italiano e falo. E como que faz para focar? Tem como? Olha, tem uma técnica ali, né? É concentração. Mas vamos ver o lado positivo disso. No momento em que a gente passa, que o cérebro se obriga a sair de uma língua para outra, de uma estrutura para outra, ele está
desenvolvendo todas as habilidades e mexe com uma parte do cérebro onde ele vai cada vez mais desenvolver, ele vai ficar você vai desenvolver a atenção. Olha ali. A atenção e a concentração. Por isso que lá no início eu falei que é muito importante para o aprendizado de uma língua ou mais, é bom até para quem tem déficit de atenção, porque justamente essa coisa de passar de uma língua para outra que você está colocando, faz com que desenvolva uma parte do cérebro que desenvolve a atenção. E a audição. Bacana. Eliane, infelizmente nós estamos no final da nossa entrevista, mas... Para quem teve medo da primeira entrevista, como é que foi? Tranquilo. Sabe que as portas aqui da Conecta Com Mais certeza. estão sempre abertas para que vocês venham trazer esses assuntos que são de extrema importância para todos. Muito obrigada. Como nós falamos, a segunda, terceira, quarta, quinta língua E são... cada vez mais. Exatamente. Cada vez mais. Exatamente. Obrigado, gostaria que você deixasse o contato da escola para como as pessoas podem chegar até vocês. Pode falar para a nossa câmera aqui, deixar o contato e como as pessoas podem chegar até vocês. Sim. Então, o Unidiomas está localizado no LM Center, que é no Calçadão, perto da Praça Central, única praça, né? Na Rua da Praia. Rua da Praia, exatamente. É na salas 301 e 302 do LM Center. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram. Nós temos o telefone fixo, que é 3242-4760, para quem quiser fazer contato, ou e-mail atendimento@unidiomas.com.br. Estamos sempre respondendo. Mas eu acho que é melhor dar um pulinho lá. Já perto, tão próximo. Vai lá, tão conhece acessível. a escola, já. Sim, já todos conversa com o convidados pessoal. para conhecer a nossa escola, todos serão muito bem recebidos. E qualquer dúvida que tiverem, quiserem conversar sobre o assunto, a gente adora falar, estamos sempre abertos, sempre à disposição. Sensacional. E agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos por Exatamente, você estar aqui. Estar conosco nesta manhã de quinta-feira com cara de terça. Exatamente. Cara de terça, é verdade. Pessoal, na sequência a gente vai para mais um breve bloco de comerciais e na sequência a gente vai falar sobre o aplicativo Way, que está sendo... Já ouviu falar no Way? Exato. Então fica ligadinho aí que a gente já traz as Na sequência a gente vai trazendo informações. Continue conosco, na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una, live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505.
Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar no quadro Você Conectado sobre o que, Doug? Sobre aplicativos de carona. Olha E só. hoje nós trouxemos um convidado aqui para falar, inclusive, de um aplicativo que está entrando aqui na nossa região, né, mano? É, o Pedrão vai falar, é conhecido como Pedrão, né? Isso. Então, vai falar sobre o Way. O Way, que é um aplicativo 100% gaúcho, pelo que nós estávamos 100% pesquisando ontem, né? Seja Justamente. muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Bom, o Way é um aplicativo novo. O idealizador do Way é de Uruguaiana, mas reside em Guaporé. Olha só. E ele adquiriu a plataforma, acho que foi em 2018, não sei bem a data, mas foi 2018, né? Então é uma coisa nova e está entrando nas cidades médias, onde esses aplicativos internacionais demoram mais tempo para chegar, né? Então ele já está em Bento Gonçalves, Guaporé, Passo Fundo. E está chegando na nossa região aqui agora. Pedrão, para que serve o Way? Qual é o intuito dele? Bom, o Way serve, na verdade, para agilidade das pessoas com um preço justo. O cliente sabe antecipadamente o quanto que vai gastar, sabe o tempo que o motorista vai demorar para chegar. Então, é muito parecido com esses aplicativos que já tem no mercado, né? Mas é agilidade, segurança e para o bem-estar das pessoas, né? Ou seja, ele é um aplicativo de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, justamente. Tu me disse que ele surgiu em 2018, isso? Certo. Como ele já está em funcionamento aqui na nossa região? Já está em funcionamento. Nas cidades que eu falei, aqui na nossa região mais próxima é Bento, Guaporé, Passo Fundo. E está se desenvolvendo aqui por Nova Bassano, Nova Prata e região, né? Isso, está chegando, exatamente. Tá chegando. Ele está assim, num crescimento muito bom. Inclusive foi por isso que a gente trouxe o Pedrão hoje, né? Porque justamente esse aplicativo, ele está criando proporções muito grandes. Como a gente falou, ele é um aplicativo 100% gaúcho. Então, os outros aplicativos que nem o Uber, o Garupa, não sei se ele é... O Garupa ele é um aplicativo de carona, ele não é um Isso. aplicativo mais De voltado à mobilidade. mobilidade urbana. Eu acho que tanto o Uber quanto o Way, ele vem para meio que substituir, digamos assim, o táxi, né, Pedrão? Por aí. Então, já sabendo o preço, já sabendo com quem tu vai, quem é o motorista, Com certeza. enfim, Tá muito mais checando tranquilo. dados. Eu, inclusive, fiz o cadastro ontem no aplicativo e eu vi que ele te pede desde CPF, ou seja, é um aplicativo com segurança, né? Com muita seriedade, exatamente. Exato. Da onde veio essa iniciativa? Essa iniciativa veio desse rapaz de Uruguaiana, né? E aí bom, eu não conheço bem a história dele, mas eu sei que ele adquiriu a plataforma em 2018 e reside em Guaporé. E ele começou a montar, assim, através da plataforma que ele adquiriu, né? A necessidade de ver que nas cidades, é como tu disse, nas cidades pequenas realmente demora um pouco para chegar esses aplicativos maiores, digamos assim. E quando né? chega não fica, né? Porque a gente vê que tem alguns exemplos aqui em Nova Prata, por exemplo, Sim. mas que os motoristas, eles acabam indo para cidades maiores. Certo, pra ter São um daqui de retorno. Nova Prata, são de Nova Bassano, mas acabam indo para cidades maiores justamente por não ter esse fluxo tão intenso. Exato. Mas não tem esse fluxo tão intenso porque o carro não tá aqui. Então... Pedrão, a demanda por esses aplicativos está cada vez maior aqui Certo. na nossa região. Na nossa região não, no país, Tudo, no mundo, em todos inteiro. os locais.
Por que tu acha que existe uma demanda maior por esses aplicativos, principalmente de mobilidade urbana, hoje em dia? Bom, eu acho que, como tudo, né? Por exemplo, o táxi é exclusividade. Então, tudo que é exclusivo deixa a desejar na qualidade do serviço. Claro. Então, eu acho que em cima disso, daí alguém começou com esses aplicativos de mobilidade e é completamente assim diferente, né? Porque o atendimento é diferente, o preço é diferente. Você sabe antecipadamente qual é o carro que vai vir para te dar carona. Enfim, o motorista, você acompanha. Ou aonde seja, que está, antes de chegar, você pode acompanhar, né? Ele está chegando, tá. Você pode avaliar esse motorista, pode aí ver a avaliação, ou seja, eu acho que torna tudo muito mais seguro, né? E mais claro, né? Porque com certeza, se tu vê que as outras avaliações desse motorista são boas, tu se sente mais seguro, né? Com certeza. A questão da segurança também. Com certeza. Se o motorista não for bem avaliado, não é autorizado a trabalhar no aplicativo, né? E existem classificações, por exemplo, um Way só para mulheres, Way só para homens, como que funciona? Só para homens, eu acredito até que não. Mas só para mulheres existe, sim. Tem mulheres motoristas que preferem só dar carona para mulheres ou crianças, por exemplo. Olha ali. Inclusive, a gente viu aí nas últimas semanas, a gente viu que teve um caso bem complicado de um motorista de aplicativo que, digamos assim, abusou verbalmente de uma menina, né? Então, no Way existe a possibilidade de ser um serviço mulher para mulher, né? O cliente pode escolher, não, eu quero uma motorista mulher. E não vai mudar valor, não vai mudar nada, né? Não interfere. Não. Ou seja, faz com que as mulheres fiquem muito mais seguras. Com certeza. E até uma pergunta que eu vou te fazer, Pedrão, podemos afirmar que, em consequência dessa demanda de aplicativo, o número de acidentes por embriaguez diminuíram? Creio que sim, porque a gente vê que as pessoas podem, final de uma festa, utilizar um aplicativo para que possa se locomover, e aí entra essa questão. No final de uma festa, a menina vai se sentir mais segura, de repente, em pegar uma carona, pegar um meio de transporte com uma mulher. Né? Uma mulher. E o aplicativo vem para facilitar isso. Facilita. Mas a gente viu muito disso no carnaval. Por exemplo, aqui em Nova Prata mesmo, teve a festa do Galo Doido e a gente viu, não só aqui, né, mas falo daqui porque eu fui e presenciei, muitos ônibus chegando, ou seja, o pessoal já está com essa consciência, mas, né, tá querendo começar a ter essa consciência maior de que realmente a vida interessa, a vida importa para as pessoas. Com certeza. Então, acho que esses aplicativos só vêm a somar também, né? Questão de acidentes e tudo, porque com certeza o próprio motorista sabe até que ponto com certeza. Ele vai e não vai, né? Se ele beber, com certeza ele não vai, ele vai ficar offline, né, para não atender chamados. E hoje em dia a gente vê muito a juventude, né? Quando sai para uma festa, como é que tu vai voltar? Não, pega um Uber, né? Então, aqui no caso não temos Uber, mas temos o Way, né? E que bom! Exato! Precisávamos! Pedrão, para quem quiser virar motorista do Way, aonde deve chegar, como pode chegar, enfim, como vai funcionar toda essa questão? Olha, no Google Play tem já o aplicativo Way Motorista. É só se cadastrar ali, daí eles vão pedir, solicitar os documentos do carro, da pessoa. Enfim, aí tem tudo. É só seguir os passos que tem aí e se qualifica para ser motorista do... Ou seja, o aplicativo já está funcionando. Já está funcionando, já está pronto, sim. É só o pessoal ir lá e se cadastrar. Isso. Agora, assim, o povo tem que baixar o aplicativo também, né, para chamar o motorista. Né? Mas está tudo pronto, é só entrar no Google Play ali e baixar o aplicativo. Ele está disponível para iOS também ou por enquanto só para Android? Para iOS também. Então pode baixar tanto na Apple Store como no Google Play. Certo, exatamente. Pessoas que tenham dúvidas sobre como funciona, podem entrar em contato com quem? Olha, eu vou dar o meu contato, depois se eu não conseguir resolver, aí eu
passo o contato da pessoa que vai conseguir sanar as dúvidas. Pode ser assim? Com certeza. Com certeza, pode dar o contato, que aí pode, enfim, tem o caminho das pedras. Certo. Então, é 54-99909-1684. Pode entrar em contato direto contigo, se tu não souber sanar a dúvida, vai encaminhar para quem... Exatamente. Qual é a vantagem que tu vê de nós termos um aplicativo totalmente gaúcho para atender essas cidades menores aqui? Olha, primeiro porque ele atende as cidades menores, né? Então, aí já é uma vantagem, né? E a outra vantagem é o que a gente comentou antes, é a nossa segurança, a nossa agilidade, né? Aqui, por exemplo, Nova Prata, o Guaporé, se eu não me engano, tem mais de 20 motoristas. Olha ali. Caramba! Então, Nova Prata, mais ou menos, acho que o tamanho da cidade é parecido, né? Então, imagina aqui o povo que tem 20 motoristas à disposição aí no dia. É muito simples, quer dizer, muito próximo da pessoa, vai ter alguém ali que tá disponível para... Então, vai ser rápido. Não tem um ponto que vai ficar concentrado, né? O motorista vai estar em casa, vai estar andando, vai estar... Então, com certeza, quando você chamar o Way, vai ter alguém ali próximo. E tem um raio de quilometragem que até onde ele pode ir? Não. É só dentro do Rio Grande do Sul? No caso, a chamada... olha, me desculpa, mas essa informação eu não tenho, não. Porque vai saber, né? Vai que tu queira fazer uma viagem. Não, mas eu acredito que não. Eu posso até sanar essa dúvida aí, mas o momento que entrar no aplicativo, até bota lá para Chapecó, aí vai... ele vai já botar o valor. Dá o valor e tudo mais, então fica simples. Bem tranquilo. O que acontece, eu sei como funciona o Uber, digamos assim, eu acho que de repente funciona da mesma forma. O Uber, quando você faz você chama o motorista num raio de vários quilômetros, ele vai enviar para o motorista e vai pedir para o motorista confirmar se pode fazer essa chamada. Creio que de repente funciona da mesma forma, até porque de repente o motorista tem um compromisso e não vai poder ficar todo esse tempo fora. Então vai fazer essa checagem de ambos para chegar à conclusão de se pode ou não atender esta chamada. Mas normalmente o pessoal vai se deslocar aqui dentro da nossa região, né? É mobilidade urbana. Querer ir para casa e tal. Mas sim, o motorista pode optar por fazer ou não essa corrida, né? Porque ele também pode ter um compromisso ou pode ter bebido, né? Então ele pode negar a corrida, sim. Claro. Quais são as formas de pagamento aceitas pelo aplicativo? Muito importante. Cartão ou dinheiro. Tem a forma de pagamento com cartão, então, direto no aplicativo. Sim. É da mesma forma que funciona esse aplicativo concorrente, digamos assim, certo. Mas que só está nas cidades maiores. Você pode pagar direto pelo aplicativo ou pagar em dinheiro para o motorista. Justamente. Então, pessoal, para você que mora nas cidades aqui da nossa região, baixe o Way. Para você que quer virar motorista, principalmente, baixa o aplicativo para que a gente consiga trazer isso para as nossas cidades, faça com que as nossas cidades fiquem cada vez mais conectadas. Hoje em dia, a utilização de aplicativos tem sido cada vez mais forte, tem sido cada vez mais comum. Como a Mona vinha dizendo, a gente vê que... A galera tá tendo essa consciência. Exato, né? Tá tendo a consciência de sair da festa, não vou beber, vou pegar Ou vou beber na festa, mas não vou dirigir depois. Exato, que aí vai pegar um aplicativo desse, vai chamar um carro. Pessoal, segurança em primeiro lugar. Segurança de você, segurança dos seus amigos, de também não andar com alguém que bebeu. Exato. Outra questão muito importante desses aplicativos de carona que a gente vê é da emissão de poluentes. De poder... Evita quantos carros andando em um? Exatamente. Então, utilizar isso tem feito cada vez mais sentido, tem feito com que você gaste menos. Enfim, eu só vejo vantagens nisso tudo. Com certeza. Tem como você avaliar o condutor que fez essa corrida para você, então você vai poder ver qual é a avaliação dessa pessoa, se essa pessoa dirige bem, se essa pessoa dirige mal, se essa pessoa tem um comportamento ok, se essa pessoa não tem. E ter uma moderação por trás disso tudo, ter alguém que visualiza todas as informações, eu acho que é muito importante, porque vai fazer com que a segurança disso seja cada vez maior, né? Confiança, né? Com certeza. Tem um suporte por trás disso tudo, né?
E é importante a gente salientar, né, que não adianta a gente ficar pedindo por um aplicativo, pedindo por modernidade, pedindo por novas tecnologias e não apoiar. Exato. Então agora a gente tem um aplicativo que é 100% gaúcho, a gente tem um aplicativo de mobilidade urbana aqui pertinho da gente. É só baixar e começar a fazer as corridas, Inclusive, para o pessoal que quiser fazer o download desse aplicativo, procura por Way RS. Se você colocar só o Way, de repente vem o aplicativo de um banco aí que também utiliza esse nome, mas coloca o Way RS que vai aparecer o aplicativo certinho. Exatamente. Pessoal, a gente vai para um breve bloco de comerciais. Na sequência, a gente volta com mais algo a mais aqui na Conecta Mais Web TV, falando um pouquinho sobre cinema, né, Mona? Exatamente. Então fica ligadinho que a gente já volta na sequência falando sobre cinema. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. A gente retorna para o último bloco do Algo a Mais. E agora, né, a gente continua falando um pouquinho sobre esse aplicativo do Way, que é 100% gaúcho, que é muito interessante, que você vai lá baixar, que eu sei. Vai Exato. Lá. Faz o download lá que vale muito a pena. E na próxima festa já aproveita e faz a chamada, né? Vê se não funciona. só na festa, né? Mas levou qualquer... o carro ou que Isso. levou o carro no mecânico. Até a gente vê muitas pessoas falarem em cidade grande que vale a pena utilizar aplicativos
do que ter um carro. Do que o próprio carro. Porque a manutenção desses carros, entre seguro, entre documentação, entre garagem, enfim, toda a manutenção acaba saindo mais caro do que utilizar aplicativos de mobilidade. Com certeza sai. E sem contar também, por exemplo, ontem a gente saiu daqui da Conecta para ir até o mercado e não tinha onde estacionar. Não tinha... Deu uns pingos de chuva, o pessoal, né, de açúcar derreteu. Saiu todo mundo do carro. Não tinha um lugar para estacionar. Com esses aplicativos, isso fica muito mais fácil também, né? Tu pega, chama ele não vai precisar... Claro, vai estacionar, mas não por um longo período. Ou vai dar uma encostada naquelas placas onde é proibido estacionar, mas só que tu pode descer. parar. Certo. Exato. Então, facilita muito, muito, em muitos sentidos. Com certeza. E o custo é muito baixo, né? O custo de manter um carro. Só manter um carro com impostos, com troca de pneu, com combustível toda semana. Para se deslocar muito pouco às vezes, né? Uhum. Então, com certeza, o aplicativo vale a pena. E isso aqui em Nova Prata, né? Que gerar em cidades grandes. Exatamente. Mas aqui também para estacionar não é tão simples assim. É verdade. E mudam vagas. Não, e outra, multas... Enfim, com o aplicativo tu vai chamar o carro, a partir do momento que tu desceu do carro... Deu, Pronto. Tuas pernas fazem o resto. Não, e tu não tem mais vínculo nenhum. Vai Exato, dar bota lá a e estrelinha lá e é isso aí. Exatamente. Pedrão, a gente quer então que tu deixe novamente teu contato, como faz para baixar esse aplicativo. Aquela câmera é sua. Ok. Bom, o meu contato é 54999091684 e o aplicativo é o IRS, tanto pro Android como pro iPod, né? Uhum. Então é isso, baixa o aplicativo pro motorista e pro cliente também, pro passageiro. Isso aí. Perfeito. Pedrão, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecemos por ter dado essa... Com certeza, clareada, né? Exato, para o pessoal de casa. E também, inclusive, apresentar o aplicativo para o pessoal. Exato. Que nós sabíamos justamente por ter conversado já com você sobre esse aplicativo. Mas o pessoal que está em casa provavelmente nem sabia ainda. E agora ficou sabendo. É isso aí. E aproveita essa informação, pessoal. Aproveita, vai lá, baixa, chama o motorista, não sai mais bêbado por aí caindo pelas valetas. Pelo amor de Deus, valoriza a sua vida. A sua vida vale muito mais do que uma corrida de um aplicativo. Com certeza. Pessoal, e agora a gente queria falar um pouquinho com você sobre cinema. Aliás, vamos falar sobre os nossos apoiadores, que o cinema, inclusive, é um deles. Exatamente. Mas antes de falar de cinemas, Clínica Magras, nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Para você que quiser conhecer um pouquinho da Clínica Magras, está passando na sua tela. Quais são os procedimentos, enfim, o que a Clínica Magras tem para lhe oferecer? A Clínica Magras, que fica na Rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata. O telefone é o 21 21 60 20. Clínica Magras fica na Rua do Banco Sicredi, na Rua do Mercado Dia, logo abaixo do restaurante Dona Cândida. Dá um pulinho lá, fala com as meninas, inclusive a Indy esteve aqui conversando com nós há pouco, falando sobre avaliação. E o nosso outro patrocinador, Mona, que terá o seu momento agora, quem é? Um novo mundo do cinema, bem pertinho de você. Movie Art Cinemas, aqui em Nova Prata, localizado na Rua da Praia. Exato, lá no antigo Cinelux. A gente tem que descobrir o nome daquela rua. É que não é mais rua, agora é calçadão, né? É verdade. É no calçadão, pessoal. Você com certeza deve lembrar do Cinelux, fica localizado no mesmo lugar, inclusive a gente quis tanto ter esse cinema. Exato. Então aproveita Movie Art Cinemas, vai lá, acessa movieart.com.br, lá você confere os filmes que estão em cartaz, que logo a gente vai rodar também os trailers para você saber quais são a partir de hoje até quarta-feira. E também você fica sabendo da classificação etária, também sobre os valores, sobre sessões, e pode fazer a compra do seu ingresso online, caso você não tenha aquele tempinho para ir pessoalmente no cinema fazer essa compra, ou para garantir, né? Exato, exatamente. Afinal, muitos filmes a gente sabe que a bilheteria, 2 toques já termina. Exato. E para você que quer conferir quais são os filmes, fica ligadinho aí que o nosso colega Johnny tem uma breve prévia de quais são os filmes que estão em cartaz. Você já ouviu aquela piada sobre a policial, a cantora, a psicopata e a princesa da máfia? Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. É um conto distorcido narrado por Halley como só ela poderia contar.
quando o mais terrível e narcisista vilão de Gotham, Roman Sionis, e seu braço direito, Zaz, começam a caçar uma jovem chamada Cass, a cidade é virada de cabeça para baixo em busca da garota. Os caminhos de Arlequina, Caçadora, Canário Negro e Reni Montoya se encontram e o quarteto improvável não tem escolha a não ser se unir para derrubar Roman. Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação terá sua exibição dos dias 27 a dia 2, às 16 horas. A pedido do público, o filme Jumanji, Próxima Fase, retorna a ser exibido nessa semana. A turma está de volta, mas o jogo mudou. Enquanto retornam a Jumanji para resgatar um de seus amigos, eles descobrem que nada é como eles esperavam que seria. Os jogadores devem desbravar áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo. Jumanji terá sua exibição às 21 horas dos dias 27 a dia 4. Sonic, o filme, é uma aventura live-action baseada na franquia mundial de videogame da SEGA, que conta a história do ouriço azul mais famoso do mundo. O filme segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à sua nova vida na Terra, com seu recém-descoberto melhor amigo, Tom Wachowski. Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik capture Sonic e seus poderes para dominar o mundo. Sonic terá exibição dos dias 27 ao dia 4, às 14 horas e às 18h30. É isso aí, pessoal. Olha ali, ó. Um baita de um programa, né? Exato, pessoal. Para você que quer assistir cinema, cinema que sempre faz muito bem, cinema que é cultura, cinema que traz boas lembranças para quem viveu a época do cinema em Nova Prata, principalmente, que ainda tem o Cinelux aí, a escadaria, digamos assim, ainda é do Cinelux. E hoje, pessoal, a gente fica por aqui com o programa Algo a Mais nessa quinta-feira que parece terça. Exato. Amanhã, sextou, a gente vai estar aqui com você de novo, trazendo mais conteúdo para você. Lembrando que hoje à noite tem Conecta Esporte. Exatamente, a partir das 20h30, né, Mona? Exatamente. No primeiro momento a gente fala sobre a dupla Grenal, ali o primeiro tempo, né, que a gente chama, a gente fala sobre a dupla Grenal, trazendo todas as informações dos últimos jogos. Os gremistas não estão muito felizes. Droga. Mas, né, a gente traz todo esse debate para você. E em seguida a gente recebe o pessoal de Novo Hamburgo para falar de um show, que eles chamam de show apresentação, que vai acontecer em Canoas, né, no Shopping Park, que tem lá em Canoas, um baita de um evento. Então, hoje à noite, a partir das 20h30, fica ligadinho no Conecta Esporte com o Vini Bedin, que você não vai se arrepender. Exatamente. Pessoal, gostaria de deixar um abraço para vocês. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube, nossa página e nosso Instagram, para você que quer conferir um pouquinho dos bastidores da Conecta Mais Web TV. Amanhã a gente volta com mais programa Algo a Mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.